Deus e deusas, chegou a hora de saber qual é a energia dessa semana. A leitura vai de hoje, dia 25, até o dia 31. Então, já pensa aí no que é que você quer para essa semana, no que você quer que dê certo, no que você está passando. E vamos ver se as cartas trazem uma resposta. Eu sou Silvia Claro, taróloga, terapeuta e mentora da Casa do Tarô. Então, primeiro vamos ver qual é a energia dessa semana. Tomar um golinho. Qual é a carta que está regendo essa semana? Qual é a energia que vai entoar, né, a nossa semana, os nossos próximos dias? 6 de espadas. O 6 de espadas, como carta que traz a energia da semana, vem dizendo que nessa semana é uma semana que pode ser um pouco conturbada, é uma semana que muitas coisas podem acontecer e a gente pode não ter clareza do que fazer, ter medo de tomar decisões, ter medo de dar próximos passos. Então é uma semana que vem aí com caminhos que se abrem, mas que não são tão claros, com ideias que vêm à nossa cabeça, mas a gente não sabe às vezes como coordenar. Uma sensação assim de tô quase lá, de tem um potencial, parece que vai dar certo, mas talvez você não tenha clareza. Então é uma semana que, por ter uma energia assim, que é uma energia que se abre, mas que não é clara, que não é assim, nossa, entendi tudo, mas ao mesmo tempo vem aquela, ai, acho que tem alguma coisa para acontecer, ou tô com essa ideia, não sei se eu faço, ou tô com um projeto já na minha cabeça, não sei se eu coloco em ação. Então a gente fica naquele vai, não vai, sabe? Vai, não foi? Será que vou, será que não vou? Oh meu Deus, o que vai acontecer? E aí o que pode acontecer? A gente pode ter uma paralisia nessa semana. A gente pode deixar a nossa insegurança crescer, nosso medo crescer, e aí nessa energia a gente não sai do lugar, com uma semana que tem um potencial para sair do lugar. Então essa semana com o 6 de espadas, ela pode vir muito conturbada por causa desses pensamentos, de ideias, ou porque a semana vai ser com muitos acontecimentos e a gente, por medo, pode paralisar, por falta de segurança, por falta de clareza, sabe, eu fico quase lá, mas eu não vou. Então cuida de não paralisar nessa semana. Veio situações nessa energia, pensa, reflita. E dentro do que você refletir, não deixe o medo ganhar. Deixe a tua vontade de viver, de mudar, de acontecer, de abrir caminhos. Realmente deixe essa energia vencer, ok? Então, já que o assunto é um assunto que traz aqui medo, que traz paralisia, mas ao mesmo tempo traz caminhos, eu vou levar a leitura para esse lado. Porque se a gente pensar, deuses e deusas, quantas vezes o medo já não paralisou a nossa vida, né? Quantas vezes a gente teve aquela ideia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou mandar aquela mensagem, eu vou resolver essa situação, eu vou dar um ponto final, eu vou estudar, vou mudar de carreira. A gente vem assim com aquela vontade, aquele potencial de fazer, de resolver, de começar, mas aí começa, mas e se der errado? Mas e se não for pra mim? Mas e se eu me arrepender? Mas e se eu fizer e sei lá, se for perda de tempo? E a gente começa a deixar, né, aquele elástico que fica nas nossas costas, começa a deixar esse elástico vencer, a gente começa a recuar, aí a insegurança começa a trazer mais motivos para isso, vem aquela lembrança, lembra quando você fez aquilo, quando você criou coragem, fez e deu errado? Lembra disso, daquilo outro? Lembra daquilo que a tua mãe e teu pai falava quando você era pequeno? E a gente vai recuando cada vez mais e o medo vai ganhando e a mudança da nossa vida vai ficando para um outro momento, mesmo com muito potencial para isso. Então pensa, Deus e deusa, quantas vezes isso já aconteceu na sua vida?
Quantas coisas você poderia ter feito, mas não fez, porque o medo te paralisou, porque o medo ganhou, porque a insegurança foi mais forte. Mas tudo é uma questão de escolha, tudo é uma questão de preferência. O que você prefere? Ficar assim ou mudar? É lógico que você vai preferir mudar, né? Lógico, mas às vezes você pode dizer que não. Então, o que você escolhe? Enfrentar o medo ou deixar o medo vencer? Então, use dessas perguntas internas para lhe dar uma garantia a mais de próximos passos. Aí dá 3 passos. Opa, bateu o medo de novo, pergunta de novo. E assim vai, você não precisa dar o grande salto, a grande mudança. Mas você pode, de passo em passo, fazer um novo trajeto na sua vida, ok? Então vamos seguir nessa toada, vamos fazer uma leitura com essa energia, porque nós já vimos que essa vai ser a energia dessa semana. Então a primeira coisa, vamos alinhar. Vamos alinhar? Vamos alinhar a tua vontade com a leitura da semana? Fecha seus olhos, segundos, não tem problema. Não deixa a pressa, a ansiedade, a falta de paciência ganhar. Se você tá aqui, é porque esse momento é seu. Põe as mãos no seu coração, fecha os seus olhos, respira fundo 3 vezes. E toda vez que um medo vier à tua mente, você vai fazer esse exercício e vai perguntar: esse medo é real? Ou é um medo que eu crio para não sair do lugar? No dia de hoje, teus medos são reais? Ou são criações de fuga? Porque se eu não ando, nada acontece, nem bom e nem ruim. Então agora alinha a tua energia com a energia da semana, para que a tua realidade possa mudar a partir de hoje. Axé. Então vamos ver que medo que pode aparecer nessa semana? Vamos lá. Que medo que pode aparecer nessa semana para nós? E aí você vai perguntar, mas como é que o meu medo é o mesmo medo da outra pessoa? Essa é uma leitura coletiva, certo? E só se conectam aquelas pessoas que estão conectadas. Então quem vem assistir esse vídeo é porque sim, esse vídeo é para você, ok? Porque nem todo mundo vem, então quem veio é porque está conectado. E o medo que pode vir nessa semana vem a carta do 2 de espadas. É o medo de tomar decisões. É o medo de sair do mesmo lugar que você está. É o medo de, não tá bom, então eu vou mudar. Não tá bom, então eu vou finalizar. Não tá bom, então eu vou resolver. E aí vem essa vontade, mas aí fala, não, melhor eu ficar aqui quietinha, de olhinho fechado. Vou esperar o tempo passar e depois eu dou uma olhadinha, passou, aí eu abro o olho. Mas não vai passar. Porque só passa quando a gente decide, só passa quando a gente faz, só passa quando a gente dá um passo. Então, essa semana virão situações para tomarmos decisões e vai bater o medo. E vai bater o medo, ou você já está pensando em tomar decisões na sua vida, mas tem medo de tomá-las. Tem medo e prefere ficar parada na sua autoproteção. Só que qual é o problema quando essa energia desse medo vence, do 2 de espadas? O problema é a solidão. O problema é ficar só nessa vida. O problema é se isolar tanto, se fechar tanto, que aí para de vir situações e pessoas para você. Para de vir amores, para de vir clientes, para de vir dinheiro, para de vir tudo, que eu tô tão fechada aqui que eu me fecho na minha bolha, na minha concha e nada entra na minha vida e nada acontece. Então, antes de deixar chegar a esse ponto, veio decisão na tua cabeça, tá precisando tomar decisões? Tome. E aí você vai ver a coisa mudar na tua vida para melhor. Bom, o que a sua intuição, a sua alma já sabe que você tem que fazer nessa semana? E veio aqui, olha, o 4 de paus. A sua intuição, a sua alma já sabe que é a hora de dar próximos passos nessas situações
que virão para você como tomada de decisão, ou aquelas situações que já estão na sua cabeça como decisões a serem tomadas, como mudanças a serem feitas. A sua intuição já sabe que é para você trilhar esse caminho, a sua intuição já sabe que você consegue, a sua intuição já sabe quem você é. E ela pede que você siga nesse caminho de decisões, porém com calma, devagar. Nada de, eu sei, então eu tenho que, sei lá, mudar de cidade, eu tô pensando nisso, veio o tarô falou que eu tenho que me mexer, então eu vou pegar e vou mudar hoje. E vou. Chega lá, eu escolho uma casa nova. Aí a gente sabe que esse é o erro, deu um grande pulo. Então aqui é a decisão com organização. A sua alma já sabe que esse caminho que você está pensando ou que você vier a pensar nessa semana é o teu caminho, são as suas decisões, está na hora de seguir, você já tem condições, já está pronto, já está pronta, então se organize e comece a dar esses passos devagar, ok? Agora, o que você precisa se libertar nessa semana? Do que você precisa se libertar nessa semana? Do medo de seguir o novo. O medo de entrar em ação com aquele projeto, o medo de dar aquele próximo passo, começar aquela coisa na sua vida, de realmente entrar em ação com aquilo que você quer. Você precisa se libertar desse medo, porque tem um caminho de prosperidade te esperando, um caminho de bons resultados te esperando, e se você não se libertar desse medo, você não vai trilhar esses resultados de prosperidade. Estou falando isso para te assustar? Não, estou falando isso para te despertar, porque o medo está vencendo, só que está na hora de você vencer. E agora eu vou tirar um conselho final. Vamos tirar aqui um conselho final, mas antes do conselho final, eu quero passar aqui um exercício que você pode fazer essa semana inteira e vai te ajudar, já que é uma semana de decisões, de turbulência e de medos. Já que é uma semana que a sua alma sabe o que você precisa fazer. Já está na hora de se organizar e dar aí próximos passos. Já que é essa semana que se você não se mexer, você não vai sair do lugar. Então bora fazer um exercício a semana inteira. O que você vai fazer? Toda vez que vier nessa semana um medo, uma vontade, mas uma falta de energia ou uma falta de ação para fazer o que vier, você vai fechar os olhos, vai colocar as mãos no coração, vai se concentrar e vai perguntar: o que é real? O teu medo ou a tua vontade? E espera a resposta vir. Lembre-se que a sua alma já sabe. Lembre-se que a sua alma já sabe que você está pronto e está pronta. Toda vez, isso vai te dar uma força, porque você vai ter ferramentas para realmente sair do lugar e tomar uma decisão. Porque o medo é a sua energia te protegendo, mas a sua alma sabe o que você quer, ok? Então aqui vamos para um conselho final para essa semana. Um conselho da espiritualidade para nós. A temperança. A espiritualidade com esse conselho, ela vem dizer assim, olha, com calma você chega lá. De passo em passo você chega lá. Mas, se nesse meio tempo, com calma, de passo em passo, você iluminar a tua cabeça e pedir que a espiritualidade, que o Criador te guie, você vai chegar lá e com vitória e com grandes resultados. Com calma, de passo em passo, sozinho, sozinha, você vai chegar lá. Agora, com calma, de passo em passo, iluminando a cabeça e pedindo que a espiritualidade lhe oriente, aí é vitória na certa. Esse é o conselho final. Essa é a energia da semana. Clica aqui no curtir se você gostou, se esse vídeo realmente te ajudou. Faça o exercício que vai te ajudar
que é um exercício simples, mas é extremamente poderoso. Não deixe o medo decidir a sua vida não, porque a sua vida é sua e o medo é só uma energia dentro de tantas energias que você tem. Então, quando você tem uma energia de medo, você também tem a energia oposta, que é a energia da coragem. Só que você está acessando só a energia de medo. Mas experimenta acessar, a dar voz, a dar chance à energia da coragem, para você ver o que vai acontecer. Então, o medo é só uma energia dentro de tantas energias que você tem. O medo é só uma força, porque o medo, sim, ele é bom porque ele te protege. Mas quando ele ganha, quando ele fica muito maior do que todas as outras energias, aí você perde. Aí ele para de te proteger e começa a te limitar. Só que aqui foi uma leitura da semana e eu espero ter te ajudado. E se você quiser uma leitura mais profunda, aqui na descrição do vídeo tem como você falar comigo para a gente agendar uma consulta. Eu desejo muito axé para todos nós nessa semana e eu te espero no próximo vídeo.